Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 155, Obsessões e Possessões, a Gênesis capítulo 14. Então eu vou ler mais uma vez, é a questão de número 46, para comentar mais algumas coisas e depois nós vamos dar sequência. Então quase sempre a obsessão exprime vingança. Olha só, vingança. Tomada por um espírito, vingança. Então, perdão do termo, a pessoa desgraça com a vida de milhões de pessoas, ou no coletivo, ou no individual, em vidas passadas. E aqueles seres, não o perdoando, passa a persegui-lo. Esses são os obsessores. Esses sim são considerados obsessores. E porque exprime uma vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente, que Kardec está querendo dizer com isso? Frequentemente se encontra, frequentemente. Porque nós dissemos aqui que nesta existência mesmo, eu posso me tornar um obsessor teu, como você pode se tornar um obsessor meu. É preciso entender, com todo respeito, nas existências passadas, vamos assim, porque você sabe que a nossa matéria didática é essa. Então você desculpa algumas colocações. Por exemplo, perdão do termo, eu desgraço com a tua vida em vidas passadas, não foi? Então, por exemplo, eu destruí você e a tua família, acabei, matei todo mundo. Matei você em vidas passadas. Você não me perdoou e, por isso, se tornou um obsessor meu. Nesta existência. Agora, olha aqui. E cuja origem frequentemente. O que significa esse frequentemente? Nós temos que raciocinar. Da mesma forma como nós angariamos dívidas no passado, nós angariamos nesta existência também para as próximas. Por exemplo, eu posso te destruir como você pode me destruir nessa e começar um ciclo obsessivo de agora em diante nessa existência. É aquilo que Jesus nos disse, né? Orai e vigiai. Porque quem não ora e quem não vigia está sujeito a cair nessas armadilhas. Porque você consegue entender que a obsessão ela teve um princípio na pré-existência, nas existências anteriores. Ora, mas existem obsessões que têm princípio nessa aqui também. Nós dois brigamos, você me odeia, eu te odeio, eu emito ondas negativas ao ponto de destruir você, as tuas ondas me destroem, e essas energias negativas matam você, as tuas matam a mim, e na erraticidade continuamos obsidiando um ao outro lá, né? Se pegando, como se diz, no negativismo. Até que um dia nos reencarnamos para acerto de conta.
E aquele que não perdoou o outro fica na condição de obsessor. Então, se eu te... enfim, se eu te nesta existência e você não me perdoando, a certeza que eu tenho, que a doutrina nos garante, é que na próxima existência eu vou ter você como meu ou minha obsessora. Essa é a certeza. Então, e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedente existência. Eu acho que dispensa mais comentário. Porque mais claro que isso é impossível. Dá para as pessoas analisar, né? E cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedentes existências. Agora, as únicas precauções que devemos tomar aqui na atual existência é no momento das assimilações. O transtorno neurológico, o qual a pessoa nele se encontra, é de origem... Qual a origem desse transtorno neurológico? Qual o grau desse transtorno neurológico? A esquizofrenia, não vamos adentrar esse caso não, porque nós já tratamos isso em outros vídeos. Qual o grau do esquizofrênico? Da esquizofrenia no esquizofrênico? Um medicamento resolve o probleminha, acalma a pessoa, não precisa ser internado, não precisa ser contido, né? Ou esse paciente ele encontra-se num estado assim tão crítico que ele precisa ser contido no hospital, medicamentos fortíssimos, porque ele, como está escrito aqui na página anterior, olha só, necessário se torna este socorro quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque nesse caso o paciente não raro perde a vontade e o livre-arbítrio. Nós já explicamos a respeito disso aqui. Nós não vamos tornar a repetir. Mas quando chega naquele caso ali, você quem deve pegar o paciente, o teu parente, e levar e interná-lo. Você não deve esperar. Apesar que não, até porque enfermidade nenhuma deve passar-se de 72, 74 horas. Enfermidade nenhuma. Mal físico ou mal espiritual nenhum. E às vezes as pessoas se acomodam. Ah, essa depressão dela aí ou dele, isso é tudo frescuragem. Essa angústia, essa melancolia, essa ansiedade é frescura. Isso é frescuragem. Isso é coisa de nego preguiçoso. Não é?
Daí a pouco você fica sabendo, vem a nota de falecimento daquela pessoa. Pode ter certeza de que aqueles que disserem assim, covarde, tirou a própria vida, esse responde junto com aquele que tirou a própria vida. Porque oportunidades nos são concedidas para auxiliar os nossos irmãos. Agora, por que não auxiliamos? Ô Luiz, mas então quer dizer que nós respondemos pelos casos de suicídios anônimos que desconhecemos? Não, não é isso. Todos os casos que nós temos conhecimento. Eu sei que você está com angústia, melancolia, depressão. Eu sei. Então, se eu sei, eu sou responsável por você também. Eu não sou responsável por você na condição de um familiar, mas na condição de um irmão em processo de evolução perante a família cósmica universal. Eu devo chegar assim até você, até a tua família e comunicá-los a respeito do que você está enfrentando. Simbolicamente, só me isenta da responsabilidade a partir do momento que eu faço isso, ajo dessa forma. Caso contrário, então a pessoa tem que tomar muito cuidado. Então, por isso que nas casas espíritas, nós já dissemos isso em vídeos anteriores, o primeiro trabalho que deve existir, o primeiro e um dos mais importantes. Eu vou dizer para você uma coisa, muitas pessoas não vão concordar. Porque as pessoas são trabalhos na casa. Né? Eles querem desfrutar. Eles não querem responsabilidade. Mas o trabalho mais importante na casa espírita verdadeira chama-se atendimento fraterno. É dali que nasce um orador na casa, um médium passista. É dali que nasce um médium psicógrafo. É dali que nasce um médium psicofônico que pode atuar nos trabalhos de desobsessão. É dali do atendimento fraterno. Então, quando o atendente dizer assim para você, busque primeiramente a assistência de um psiquiatra, não pense duas vezes, porque ele sabe o que está fazendo. Ele tem conhecimento. Agora, gente, tem que ter conhecimento. Com todo respeito ao termo. Não é pegar aquele que aparece, por exemplo, eu olho por cima assim da plateia, entendeu? Ó, eu estou ali, eu sou o presidente do centro, aí eu olho, né, na plateia e vejo uma pessoa lá atrás que além de ter nome tem a carteira dessa grossura assim, ó, de garupa, notinhas de 100 da alta sociedade. Ah, você, vem cá. Pois não. Será que você poderia atuar hoje como atendente fraterno? Eu? Sim. Mas... Não, vai lá, senhor. Vai lá.
Vai lá. Esse vai lá já foi chamado pelo nome, pelo sobrenome e pela grossura da carteira de garupa. A conta bancária alta daquela pessoa. Mas não convida-se um pobrezinho que está dependendo até de cesta básica para sobreviver. Muitas casas espíritas desse jeito. São os antagonistas do passado que hoje encontram-se infiltrados dentro das casas espíritas. Vai lá, só. Mas a pessoa fica, não estou gaguejando aqui porque eu quero, não. Mas a pessoa fica assim, né? O que eu faço, o que eu falo. Aí entra um caso, né, de esquizofrenia, transtorno neurológico. A pessoa não tem, o atendente não tem conhecimento nenhum. Pois não? Eu trouxe aqui a minha irmã porque numa outra casa espírita nos disseram que tem um obsessor que a obsedia e também que ela está com a mediunidade já à flor da pele. Ah, é? Disseram isso? Sim. Ah, não. Vamos resolver o problema dela agora. Vamos encaminhar ela lá para os trabalhos de obsessão. Olha só. Olha o crime aí. Agora, gente, isso aí acontece na casa espírita meia boca. Porque na casa espírita séria... Não vamos dizer que na casa espírita séria, gente, não aconteça, né? Não acontece lá também assim, vamos dizer, algumas arbitrariedades, porque acontece. Porque nos encontramos em processo de evolução, mas é menos que na casa espírita meia boca. Por exemplo, existem algumas federações no Brasil, federações espíritas de estados, e também algumas instituições espíritas que eles instituíram assim. Por exemplo, você chega e passa pelo um atendente fraterno. Só que aquele atendente fraterno, ele não estudou, ele não tem conhecimento, é uma pessoa totalmente desequilibrada. Perdão da colocação, mas não tem moral nenhuma para estar ali, naquele momento, orientando aquelas pessoas. Todo mundo tem o direito de trabalhar, mas desde que, ao tomar conhecimento da doutrina, a partir daquele momento, dos desígnios de Deus, a partir daquele momento, procure hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. E tem muitos que continuam do mesmo jeito a vida toda. A vida toda na promiscuidade, na bebida, na drogadiça. E continua ali como atendente fraterno. Como médios, psicógrafos, psicofônicos e tudo. Porque não caiu a ficha neles ainda. Ainda como um professor amigo meu, né, da cidade de Franca, costuma dizer, ainda não despertou-se nele a consciência. É o despertar da consciência que nós precisamos buscar. Então, o que acontece? O indivíduo, ele se perde todo ali, mediante aquela situação. Ele se perde todo mediante aquela situação ali. E depois, quem, de certa forma, sai prejudicado? Nas federações espíritas de estados,
em muitas instituições espíritas, não é falando mal e não é nem acusando, isso é um esclarecimento de algo que acontece que nós não devemos aderir. Nós não devemos aderir, porque não é assim que funciona. Por exemplo, eu conheço, o assunto é esse. Porque você pode pensar assim, se perdeu. Não, o assunto é esse. Eu conheço muitas federações no Brasil e também muitas instituições espíritas no Brasil que ali você chega e as normas ali é o seguinte, você passa por um atendimento fraterno, só que a pessoa não tem moral nenhuma para estar ali como atendente fraterno. Então ele diz para você assim, ele olha em você, eu falo o que aconteceu comigo uma vez em São Paulo, só não vou dizer nome da instituição, né? A senhora olhou em mim e falou para mim assim, meu filho, você precisa tomar 30 passes. Foi para 30 passes? Um por dia. Eu falei, mas depois dos 30 passes? Ela falou, depois você não precisa tomar nunca mais. Eu sorri assim, sarcasticamente, eu dei um sorriso na cara dela. Eu falei para ela assim, onde está escrito isso nas obras básicas de Kardec, minha senhora? À luz da doutrina dos Espíritos, onde está escrito isso? Me mostre que, com todo respeito, a minha forma aqui não é de desrespeito à senhora, mas eu quero o certo. Eu quero começar certo, para me terminar certo. Porque quem começa errado, termina errado. Começa uma parede, o pedreiro, começa ele levantando uma parede errada, fora do prumo. Ela vai entortando. Brum. Agora começa no prumo para você ver. Ele sobe um edifício de 100, 200 andares. Começou certo, termina certo. Começou errado, termina errado. Não, meu filho, mas eu estou sentindo aqui uma energia negativa em você que 30 passos é suficiente. Falei, tudo bem, minha senhora. Mas e depois desses 30 passos? E se eu agir na imoralidade? Falei isso para ela. Eu vou adquirir, eu vou contrair novamente essas energias negativas. Eu não vou precisar tomar mais passe? Você tem razão, mas... ela se perdeu, sabe? Pega essa cartelinha aqui e começa os passes hoje. Foi cartelinha? O que significa essa cartelinha? Ela falou, a hora que você entrar lá na câmara de passe, assim que eles aplicam um passe em você, eles vão com um grampeador grampear. É um grampeadorzinho que faz um buraquinho no papelzinho. Amanhã, a hora que você voltar, para os passistas saber quantos passes você já recebeu, porque não pode passar de 30. E não pode ser menos de 30 também, meu filho. Eu falei, mas isso é instituído pela senhora? De certa forma, sim, porque eu sou intermediária dos espíritos que estão aqui me assistindo. Agora, de acordo com a doutrina dos espíritos, isso é autopersonalismo, isso é o tal do espiritismo por conta própria, isso não existe. Você entendeu? Não, isso não existe. Isso é mistificação, isso aí é ritualismo. Então muitos
recomenda banho de água de sal grosso, e recomenda incenso, recomenda sal em volta da casa para espantar os espíritos. Não mude o comportamento moral, não mude o caráter, para ver não onde esses espíritos vão parar, né? Então, tem uma diferença dos obsessores. Os obsessores de vidas passadas, eles são ferrenhos. Eles não se entregam assim com facilidade. Até porque eles não se entregam. O presidente da casa espírita que dizia assim: o obsessor que te perseguia, nós o prendemos, e de hoje em diante ele não te perturba mais. Pelo amor de Deus, isso é um outro crime. Eu vou usar aquele termo assim: milhões de casas espíritas no Brasil e no mundo cometem esse crime. Eu vou voltar no próximo vídeo nesse mesmo assunto. Vamos para o próximo vídeo.